havia se uma sinagoga. É neste período, é neste cenário bíblico que aprove a Deus, o Todo-Poderoso, manifestar a sua glória no meio de um povo simples e humilde. Diz a Bíblia agora que Jesus, ele desce para a sinagoga, e a sinagoga estava acontecendo um culto, estava acontecendo uma liturgia rabínica, uma liturgia judaica. A Bíblia diz agora que quando Jesus ele entrou dentro da sinagoga, ele estava no meio do povo, porque uma sinagoga não tinha um microfone sem fio como esse. Uma sinagoga, ela tinha 7 cadeiras, uma cadeira vazia, era a cadeira de Moisés, e desde o livro do Gênesis até os períodos interbíblicos de Malaquias, toda a sinagoga esperava e aguardava a volta do meio do Nazareno. É nesse cenário que Jesus entra dentro da igreja. Toda a sinagoga já estava esperando o Messias. A Bíblia diz agora que Jesus se coloca de pé. Por que Jesus se colocou de pé no meio da reunião? Porque toda a sinagoga, segundo Meir Billman, tinha 7 cadeiras, uma cadeira vazia, porque era a cadeira de Moisés, e todo mundo esperava o Messias. Se lermos Apocalipse, vamos entender que tinha 71 cadeiras, 70 anciãos, porque uma cadeira vazia era a cadeira do Velho Testamentário profeta Moisés. Então agora a Bíblia diz que o principal da igreja, o chefe da sinagoga, ele tinha autoridade de Deus sobre a sua vida para poder passar-se as oportunidades. É neste cenário bíblico que todo sacerdote era mais ou menos como hoje a nossa liturgia da Assembleia de Deus no Brasil. Só pode sentar no público obreiro consagrado pela nossa convenção estadual ou pela convenção nacional. Então só podia sentar no público da sinagoga que era os ministros da sinagoga, tinha o principal da sinagoga. Naquele tempo, quem lia a Bíblia Sagrada dividido por capítulos ou dividido por versículos, naquele tempo era uma história narrada, e cada história narrada demorava-se um período, mais ou menos 16 a 17 minutos, uma leitura na sinagoga. Então levantava o sacerdote principal enfiava a mão dentro de um vaso de barro e puxava o rolo nos pergaminhos, a Torá antiga. Então levantava o primeiro sacerdote, cada sacerdote ia dando uma palavra, mas não era a palavra final, não era a palavra oficial. Então levanta o primeiro, levanta o segundo, e assim aleatoriamente, paulatinamente, um após o outro, vem fazendo uso da verbosidade
não está escrito em um livro secular, está escrito na Bíblia que todos que estavam dentro da igreja se encheu de ira. Sabe quem encheu de ira? Não foi os macumbeiros. Sabe quem se encheu de ira? Não foi os feiticeiros. Sabe quem se encheu de ira? Foi os próprios crentes que estavam dentro da igreja, que expulsaram a Jesus. Sabe quem foi que expulsou Jesus? Não foi a cúpula romana. Sabe quem expulsou Jesus? Foi os crentes de dentro da igreja. Sabe que eu aprendo aqui essa noite? Quem não quer ver o seu sucesso, quem não vai com a tua cara, não é o macumbeiro, não é o feiticeiro. Quem não se importa ver você prosperar, quem não vai com a tua cara, é os próprios crentes. Mas se tiver algum crente aqui essa noite que não suporta ver o seu milagre, ele vai ter que ver milagre hoje. Só quem acredita, levante as suas mãos. Calma que vai explicar o negócio agora. Gera, está escrito na Bíblia, quem não, quando Jesus leu o livro, quando Jesus Marcos disse que o Espírito de Deus estava sobre ele, sabe quem ficou irado? Foi os crentes de dentro da igreja. Os crentes de dentro da sinagoga pegaram a Jesus, e diz a Bíblia que pegou Jesus e levou para o monte mais alto da cidade, para lá de cima matá-lo a Jesus. Os crentes de dentro da igreja queriam matar Jesus. Os crentes de dentro da igreja fizeram uma panelinha, fizeram um concílio, então expulsaram Jesus de dentro da igreja. Agora preste muita atenção para você entender o meu raciocínio aqui essa noite. A Bíblia diz: só quem poderia expulsar Jesus é o principal da sinagoga. E diz a Bíblia que o principal da sinagoga tinha um nome. O nome dele era? O nome dele era? O nome dele era? Então diga para o irmão: sabe quem expulsou Jesus? Fala para o irmão: sabe quem expulsou Jesus? Foi Jairo. Só Jairo teria a autorização para poder excluir alguém. Jairo expulsa Jesus. Jairo manda Jesus embora de dentro da igreja. Só que o Jairo não sabia que ele estava expulsando o dono da vida. Jairo não sabia que ele estava expulsando ao futuro da filha dele. Diz a Bíblia, passa-se um episódio de 12 anos. Jairo não sabia que ele iria se casar. Jairo não sabia que ele iria ter uma filha. Olha para essa pessoa que não vou dar pastor está aqui. Põe a mão e fala assim: cuidado com cuidado de quem você expulsa. Cuidado quem você quer matar. Porque quem você quer matar hoje pode dar vida amanhã. Diz a Bíblia que lá do outro lado a multidão. Olha o que diz o versículo 28. E todos, repita comigo assim: e todos, na sinagoga, expulsaram Jesus.
Olha o que diz o versículo 8:40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. Todos expulsaram Jesus. Passou-se 12 anos, todos estavam esperando Jesus. Olha o que diz a Bíblia. Só quem poderia expulsar Jesus era o principal da sinagoga. Por nome? Por nome? Jairo queria matar Jesus, sim ou não? Sim. Jairo expulsou Jesus, sim ou não? Sim. Agora, quem está lá do outro lado, na beirada da praia, esperando Jesus, quem que é? Olha o que diz a Bíblia. E um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Já acho que ele quer. Faz de conta que Jairo é Jesus. E eu sou o Jairo. Olha o que Deus vai fazer aqui essa noite. Deus me trouxe hoje aqui, pastor Oscar, banhado pela unção de Deus, blindado pelo Espírito Santo, para profetizar que essa noite, dia 9 de dezembro de 2010, quem tentou te matar,